do ato da ceia, há uma passagem na Bíblia registrada no Evangelho de São Lucas, de São Mateus, capítulo 26, que Jesus, o Senhor, ele se reúne com os discípulos no cenáculo, eles se reúnem dias antes, participam da Páscoa, era a ocasião da Páscoa, e momento antes daquela noite, antes deles ir para o Monte das Oliveiras, orarem. Interessante, irmão Benedito, que eles estão reunidos, Jesus com os seus discípulos, e quando eles terminam, antes deles sair para o Monte das Oliveiras, Mateus registrou um versículo muito interessante, dizendo que eles cantaram um hino. Aí eu fico imaginando que hino é esse? Qual será o hino? E eu fico imaginando também, meu Benedito, o privilégio de cantar um hino ao Senhor e Ele estar junto, fisicamente, está presente ali. O Senhor que gosta muito de louvar, né, tem essa graça. Pelo Senhor louvando o Senhor do teu lado aí olhando, cantando junto. Já pensou? Que privilégio. Privilégio. Já imaginou o privilégio que teve os discípulos? De cantar um hino ao Senhor e o Senhor estar junto com eles, cantar com eles. E eu fico pensando, que hino será esse? Mateus 26, versículo 30, está registrado. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Louvar o Senhor e o Senhor presente, cantar um hino ao Senhor e o Senhor está ali. Que coisa gloriosa. E por se tratar da ceia do Senhor, irmão Benedito, interessante, né, que quando Jesus ele conversa com os seus discípulos, ele instrui os discípulos para ir para a cidade, escolher um lugar, preparar um lugar para eles se reunir com os discípulos e junto eles celebrarem a Páscoa. E tudo que o Senhor fala, que Ele faz ou que Ele manda, sendo nós tementes e obedientes, o Senhor nos dá a direção. E nesse caso aqui, Lucas registrou, dizendo que o Senhor fala com dois discípulos. Vai na cidade, e quando vocês encontrar um homem, veja bem que interessante, quando vocês encontrarem um homem com um cântaro na cabeça, pergunte para ele aonde que é o cenáculo que o Senhor vai preparar a Páscoa com os seus discípulos, celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Por que Jesus dá esse sinal? Mostra isso. Segundo o que nós aprendemos, irmão Benedito, que carregar água naquele tempo, na cultura daquele povo, era serviço de mulheres e não de homem. O serviço de homem era rachar lenha. Mas homem carregar água, colocar um cântaro na cabeça, não. Isso era serviço propriamente das mulheres daquele tempo. João, capítulo 4, ele descreve ali da samaritana, ela estava com um cântaro, foi para o poço buscar água. É uma prova que é serviço de mulheres buscar água, tirar água do poço. Né? Quando o servo de Abraão vai buscar uma noiva para Isaac, o filho de Abraão, quando ele chega próximo da fonte, quem é que está tirando água? A filha de Labão. Mulheres. Era elas que estavam lá tirando água. Então isso mostra que tirar água, carregar água era serviço das mulheres, realmente, isso prova. E Jesus dá esse sinal para eles, porque senão eles vão chegar na cidade, e onde é que eles vão achar o salão? Como é que eles iam achar se Jesus não desse a eles o indicativo? Como que eles iam fazer? Não indicasse para eles. E quando eles encontram aquele homem, eles falam com aquele homem, e aquele homem cede lá o cenáculo, e Jesus se reúne com seus discípulos. E interessante aquela reunião, e nós tivemos a oportunidade de aprender, irmão Benedito, que na cultura daquele povo, naquele tempo, eles se reuniam, sentavam para participar de uma refeição, uma ceia, seja o que fosse. Então o anfitrião, ele tinha por costume de molhar o bocado, o pão, digamos assim, e colocar
servir os seus convidados. E ali o convidado de Jesus. E Jesus havia falado naquela reunião que um de seus discípulos havia de traí-lo. E eles ficam preocupados. Começam a ficar entristecidos. Ninguém queria trair o Senhor, ninguém quer. Você quer trair o Senhor? Eu sei que não. Ninguém quer trair o Senhor. E a Bíblia diz que aquele discípulo amado que sempre reclinava a cabeça no ombro do Senhor, ele faz sinal para Pedro. Ou Pedro faz sinal para ele perguntar para o Senhor quem é o discípulo que havia de trair. E começa, porventura sou eu? O outro, sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E vai todos perguntando para o Senhor. E o Senhor mais uma vez aponta. Ele diz, aquele que eu der o bocado, que eu molhar o bocado e colocar na sua boca. E a Bíblia descreve que nesse momento Jesus molha o bocado e coloca na boca de Judas. E a Bíblia revela que quando Judas participa, a Bíblia diz que o diabo, o inimigo, entrou nele. E Jesus disse, vai, faz o que tem que fazer. Dois pontos muito interessantes. Quando Jesus fala para ele, vai, faz o que tem que fazer, Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Era a pessoa que tinha o cargo mais importante no grupo. Era Judas. E por falar nessa situação de tesouraria, quero abrir um parênteses aqui. Irmão Benedito, uma vez alguém entrou em contato me chamando para estar indo ministrar a palavra de Deus numa determinada cidade, numa determinada igreja. E o senhor sabe, a gente não tem recursos financeiros, né? Então quando uma pessoa nos convida, a gente pede que a pessoa nos ajude com o transporte, com a viagem. E daí eu contei a situação para a pessoa, que a pessoa entrou em contato, falei, eu gostei da sua história, do testemunho de vida, a mensagem, o que você prega, né? Tá, mas aí tem assim, tá a despesa de viagem, que eu não tenho condições de todo lugar que a gente ia, viajava, tá tirando do bolso, porque a gente não tem recurso financeiro. E aquela pessoa disse para mim da seguinte maneira, você cobra para pregar? Eu disse, não, a mensagem é de graça. Mas o ônibus que eu viajo não é de graça, eles não deixam eu viajar de graça. Se eu for de carro, o posto não me deixa abastecer o carro de graça. O pedágio não me deixa passar de graça, tem que pagar. Aí a pessoa disse, então você precisa aprender com Jesus, que disse, de graça recebeste, de graça dai. Eu disse, concordo exatamente. Agora eu quero que você me responda uma coisa. E eu disse para a pessoa, o mesmo Jesus que falou de graça recebeste, de graça dai, ele tinha 12 discípulos, entre os 12 um era tesoureiro. Existe tesouraria sem dinheiro? A única tesouraria sem dinheiro é meu bolso. Me responda isso, por favor. Como pode ter tesoureiro? Se tem tesoureiro, tem que ter tesouraria. Se tem tesoureiro e tesouraria, porque movimenta financeiramente. A pessoa desligou o telefone e até hoje nunca mais voltou no assunto. Que coisa. É assim, né? É desse jeito. O mesmo Jesus que falou de graça recebesse, de graça dai, ele tinha um tesoureiro no grupo. E esse tesoureiro era Judas, ou Iscariote. Aí a cultura daquela época nos ensina, né, dos estudos paralelos, que na cultura, além do anfitrião molhar o bocado e colocar na boca de cada um, não se permitia também que a pessoa se servisse e que duas pessoas ao mesmo tempo tocasse a mão no prato. E Jesus falou isso também. Acho que é Marcos que descreveu, quando os discípulos perguntam, Jesus fala, é aquele que mete a mão comigo no prato.
Aí a história nos ensina, irmão Benedito, que Judas cometeu 2 erros. Que quando Jesus vai molhar o bocado para entregar, Judas leva a mão no prato também, junto com Jesus. Foi uma falha muito grave, muito vergonhosa. E segunda falha grave, vergonhosa que ele cometeu, é que durante o período da refeição ninguém podia sair da mesa. E Judas se levanta da mesa e sai. Cometeu 2 erros gravíssimos. E quando Jesus fala para ele, né, faz o que tem que fazer, Judas se levanta e sai da mesa. Os discípulos, os demais, não entendendo, acharam que por ele ser o tesoureiro, Jesus havia falado para ele ir comprar pão. Vai, compra o alimento, vai, faz o que tem que fazer. Mas na verdade ele saiu envergonhado, e também porque o inimigo havia entrado em Judas quando ele participou indignamente. Porque ele já estava com o coração cheio de maldade, já estava com o plano, já tudo feito, tudo criado no seu coração. E Judas sai, e Jesus fica ali com os discípulos, e eles participam daquele momento, daquele ato tão sublime para a igreja, para nossas vidas, para a tua vida, para a minha vida, a ceia do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fique sem participar da ceia do Senhor. Nós estamos vivendo essa situação que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, mas os pastores, os mestres, né, nossos líderes das igrejas, têm procurado de todas as formas servir da melhor maneira possível a igreja, até mesmo na distribuição da ceia do Senhor. Há igrejas que durante o dia todo tem o culto da ceia, as pessoas vão lá conforme pode, o horário que pode, participam da ceia e voltam embora para suas casas. Mas participam. O importante é participar. E há uma segunda situação complicada. Jesus disse, né, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. E Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, quando ele fala a respeito da ceia, ele diz da seguinte maneira: aquele que participa indignamente será culpado, réu, do corpo e do sangue do Senhor. Há 2 situações difíceis: o ficar sem participar e o participar indignamente. Mas é aí que Paulo fala: portanto, examine-se cada um a si mesmo. Por que isso? Porque nós não temos direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém pode sentar no trono. O único juiz capaz de julgar a nós, seres humanos, é o Senhor nosso Deus. Somente a Ele compete o juízo. Somente a Ele compete isso. Mas fica essa reflexão para você, meu irmão, para você, minha irmã. Fica essa palavra para a tua vida, para o teu coração. Participe da comunhão. Vá comungar, participar da ceia do Senhor na tua igreja. Se foi esse final de semana, você participou. Se não participou ainda, há tempo de participar. Fale para o teu pastor: não deu, eu tive uma dificuldade no trabalho, viagem e tal, né, irmão, eu quero participar. Participe. A igreja tem que ter vida. Nós temos que ter vida, igreja. E a vida espiritual, ela é baseada segundo isso, esse ato. A participação da ceia do Senhor. Não podemos ficar sem participar, senão a gente morre espiritualmente.